Vamos começar falando aqui de treta, né? A gente falou na hora do almoço, a Lenda Murray, que é várias vezes campeã do Olímpia, ela falou sobre a premiação do Arnold Classic Ohio, falou ali que o terceiro lugar ganhou $100 mil, tem 850 mil seguidores, e não sei o que. É aquela história que eu falei, é uma disputa de premiações entre dois campeonatos, é uma concorrência legal, que é boa pro atleta e boa pro público, e a Lenda Murray, que não costuma entrar nesse tipo de coisa, eu não sei por que ela entrou, qual foi a motivação, se ela quis comentar ou se pediram para ela comentar, eu sei lá. Ela acabou transformando uma discussão que teria que ser entre premiações de um campeonato e outro para premiações de homem contra premiações de mulheres. E aqui você não viu esse vídeo ainda, eu aconselho que você volte aqui no canal e veja o vídeo antes desse, onde eu explico tudo com muito mais detalhes, não dá para repetir tudo aqui para não ficar muito longo. E ela tomou aqui uma repercussão negativa, porque todo mundo falou, gente, o bodybuilding feminino tem menos premiação. Eu também falei isso no meu vídeo dessa explicação, porque existe menor interesse. Se você o próprio Dan Solomon falou isso aí, que se ele fizer um dia só de categorias femininas no Olímpia, não vende ingresso, não vai ninguém, não tem interesse. Até mesmo se ele colocar categorias masculinas primeiro e depois categorias femininas para fechar a noite, a galera vai embora. Ele já deu exemplo que tentou fazer isso, que ficou só 30% do público no teatro. Esse é o motivo, infelizmente. E o bodybuilding, os shows, são um negócio, são uma empresa, eles querem lucro, qualquer esporte assim. E aí o Andrew Jack falou o seguinte, falou, ó, pra sua informação, eu fui o terceiro colocado no Arnold e não me pagaram 100 mil, foi 70 mil. E depois das taxas federais, etc., isso acabou caindo para 49 mil dólares. E finalmente, você definitivamente não deve dizer para um homem o que fazer com o seu dinheiro. Eu nem sei se ela falou, né? Pro Andrew, e era para ele fazer alguma coisa com o dinheiro, mas ele ficou puto, ou seja, além de tudo, distorceu essa informação. A gente falou sobre essa distorção de fatos, eu fiz algumas contas no outro vídeo anterior, e olha, eu procurei, fiz uma pesquisa aqui para confirmar esses valores aí, porque o Andrew falou aqui, ó, ficou em terceiro lugar e ganhou 70 mil, não 100 mil. Não consegui encontrar em lugar nenhum. Se vocês conseguirem encontrar algum site que colocou valores aí de premiações do Arnold 2025, de todas, tudo que a gente encontra é alguns sites falando 2024 e falando só do prêmio do campeão da Open. Quem tiver, manda, porque até seria bom pra gente confirmar esses 108 mil dólares que a Lenda Murray falou aqui, porque pode ser que esteja uma informação não correta. Mas o Andrew tretou com ela nervoso aqui. E olha só, até o Chris Aceto entrou nessa treta e deu a opinião dele sobre essa colocação da Lenda Murray para vocês verem como que são as coisas, né? Uma discussão que deveria ser entre premiações de um campeonato e outro acabou virando uma premiações de homens contra mulheres. A maneira como a Lenda Murray se comunicou não foi a melhor possível, para dizer o mínimo. E olha só a repercussão que isso gerou. Men's divisions sell more tickets and therefore should be compensated accordingly than women's divisions. And if you are in doubt about that, you can just do a little experiment and have a Olympia weekend with the divisions that she just mentioned, or Arnold weekend with the divisions that she just mentioned, and see how, the turnout is in terms of attendance. Case closed. E ele falou o seguinte, categorias masculinas vendem mais ingressos, trazem mais gente pro show. Por isso, a premiação dos homens tem que ser dividida dessa maneira. Ele fala também, faça um experimento, faça um fim de semana do Olympia, um Olympia Weekend, só com categorias femininas, ou faz um Arnold Classic Ohio só com categorias femininas e vê o que acontece depois. Veja no que isso vai dar. Caso encerrado. Essa aí é a participação do Chris Aceto. E realmente, né, o lance ali entre Arnold e Olympia, mas pensando nas categorias femininas, infelizmente, realmente, elas têm a premiação menor, mas infelizmente também cai naquele caso, o interesse pela categoria é menor, o poder de venda de patrocínio é menor, a atração de público é menor, por isso que acaba sendo assim. Não sei se fazer esse tipo de cobrança assim é a melhor saída, é a melhor maneira de resolver esse problema. Eu quero falar rapidamente para vocês aqui do Amino Powder 10 da Growth, aminoácidos essenciais, incluindo os BCA. Excelente opção para fazer aí shake intra-treino, para manter essa musculatura nutrida. E um bom aporte de aminoácidos essenciais aí no timing correto.
vai amplificar sua resposta hipertrófica, além de propiciar aminoácidos, que são aí os blocos primordiais da construção e hipertrofia muscular. E como sempre, né, pessoal, aminopolaresa Growth, custo-benefício maravilhoso, extrema qualidade. Corre lá agora então no giasalimentos.com.br, garante o seu. Meu sabor preferido é o de limão. E não esquece o meu cupom, o cupom Chain, para fortalecer o projeto. Quando você comprar na Growth, usa o cupom Chain, você está apoiando quem apoia demais aqui o canal para continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E por falar em saída, olha só isso aqui, hein, cara. Quem for pro Dubai, não sei se vai ter saída, hein? Beros Tabani, ele está impressionante, ele está gigante, ele está denso, tá seco, tá fibrado, tá vascularizado, a musculatura tá pulando, a cinturinha tá fina, o V-taper tá ali, as costas saindo, que evolução! Cara, o que esse cara tem feito com o físico dele? Eu torço muito para que o lance do visto dele dê certo, e o Milo Sarcev falou já que o problema do visto do Beros Tabani era o seguinte: ele deu entrada no visto alguns anos atrás e o processo está parado, está congelado, por isso o processo não anda, ele não é nem aprovado nem negado, e por isso também ele não tem nem como pedir outro processo em qualquer outro consulado, em qualquer outra parte do universo, inclusive. Mas algumas semanas atrás o Milos falou que o processo está andando, que eles estão analisando, que eles pediram a documentação necessária para o Beros Tabani. Então eu acho que quem é fã do bodybuilding pode começar a ficar bem otimista, ou pelo menos um pouco mais otimista, porque pode ser que a gente veja esse brother no Olympia esse ano. E aí, meus amigos, vai ser demais. Pro esporte vai ser foda demais. Falaremos agora aqui de Terence Ruffin. Nick Walker e Terence Ruffin posaram juntos aqui, os campeões dos Reis de Nova York. Bonitas fotos, né? Como que é bizarro, né, cara? Como o físico do Ruff é bonito, mas como o físico do Nick Walker, apesar de não ser tão bonito, como é bizarro, como é impressionante, como tem um aspecto freak realmente. Mas eu só queria mostrar isso pra vocês, não é esse o assunto. Eu quero mostrar que essa comparação feita pelo Ruiz The Best Bodybuilder, novo campeão, quem vai ser o próximo campeão da Classic? Mike ou nosso querido Ruff Diesel? O Mike é o segundo do Olympia, o Sebum se aposentou, campeão do Arnold, é o nome mais forte aí na corrida pelo título. Mas eu venho falando também, antes mesmo até do Ruff Diesel competir no Pittsburgh, eu falei, gente, o Ruff Diesel vai vir diferente, vai vir bem, vai brigar por esse título, e tá aí o negócio. Só que aqui houve uma pequena... saíram faíscas, vamos dizer assim, trocaram ali algumas declarações, e o Ruff Diesel falou, gente, ele fez uma story outro dia que eu achei muito legal. Ele falou o seguinte: olha, eu respeito todos os atletas da Classic Physique como pessoas, então eu tenho o maior respeito por todos, e eu nunca vou falar desses caras enquanto pessoas, eu vou sempre falar deles enquanto atletas. E é uma atitude que eu vou ter, eu sempre fiquei muito calado, sempre fiquei muito na minha. Eu vou passar a falar mais agora e vou passar a responder também quando for necessário. Tenham em mente que isso não é pessoal contra ninguém, é só uma maneira aí de eu me portar como atleta. E aí o Ruff Diesel, sendo marcado aqui, ele veio e falou o seguinte: mais trabalho a fazer. E ele compartilhou também num grupo fechado lá o feedback que ele recebeu. Eu vou falar disso amanhã, tá? Então você se inscreve no canal. Eu nunca peço, eu tenho pedido mais, que a gente tá com a nossa meta aí de bater 200 mil. Tem muita gente que vê o canal não é inscrito ainda. Cara, pra você talvez não mude tanto assim, pra gente esses números são super importantes, então, tira um tempinho aí, vamos fazer uma campanha, fazer um mutirão para o nosso número de seguidores aumentarem aí. Para você que tá vendo, vai aí agora, clica aí no se inscrever, vou ficar muito feliz, isso aí vai ajudar muito a gente. Mas o Ruff Diesel, ele fala aqui, mais trabalho a fazer, mas eu tenho tempo para fazer isso, e uma coisa que ninguém tem, que é limite de peso para colocar ainda e fazer isso acontecer. Ruff Diesel ficou sem competir, voltou agora. Da última vez que ele tinha competido no Olympia para agora, o limite de peso dele aumentou 7 quilos. Primeiro que aumentou um pouquinho no limite, ele aumentou a altura dele também. Então ele pode colocar 7 quilos de músculo. Ele competiu com 4 ou 5 quilos a mais neste Pittsburgh, considerando que podia tirar um pouquinho de líquido ali ainda e tudo mais.
ele tem um belo de um limite. Ele tem ainda, pelo menos aí, dá pra dizer, uns 3, 4 quilos pra colocar nesse físico de limite. É bastante coisa. E ele me disse no podcast que ele fez comigo aqui no canal que ele pretende colocar isso pra esse Olympia ainda. Mike Sommerfeld, que também é um cara, vamos dizer, esperto e ligado nas redes sociais, um cara que entra no jogo também, que não foge da discussão, que não foge da provocação. Ele respondeu, o Ruff falou assim, ó, eu calculei errado, Ruff, eu também tenho um limite, um pouco de limite pra colocar aí. Aí eu já não sei, brother. Aí eu já não sei se é papo, se não é, qual que é. Eu sei que os dois estão ali. Aqui o Mike coloca de novo, ó, nós vamos conversar em outubro, Ruff Diesel. Pequena tretinha ali, né? Pequena tretinha, eu acho que é bom que isso aconteça, deixa os dois ali ficarem pegando um no pé do outro. Enquanto isso, o Ramonzão vai crescendo, treinando poses para chegar no seu melhor e quem sabe papar esse título do Olympia aí, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma discussão interessante e é legal que os caras façam isso porque traz uma certa emoção, né? O que vocês acham? Quem vencerá esse confronto? Mike ou Ruff Diesel? Ou será que o Josema chega e papa todo mundo? Ou será que o Ramon vai chegar também e crau na galera? O que vocês acham? Também quero falar do Leandro Pérez. Leandro Pérez vai competir este final de semana no California Pro. Tô achando o Pérez um pouco maior, um pouco mais cheio, um pouco mais arredondado, já falei isso, porém ele está ainda mais seco. Olha as pernas dele, que coisa bizarra. Então, tá realmente se preparando muito bem. O Regan estará nesse campeonato, Florian Poisson. Tô gravando isso aqui, até o momento não saiu a lista ainda. A gente não sabe se o Bruno Santos vai acabar competindo mesmo ou não, se era só ali algo que ele falou para chamar a atenção um pouco deles. Mas o Bruno e o Rude Boy, que vão competir teoricamente no Toronto daqui 3 semanas, já estão indo na América do Norte para entrar no clima. Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. E olha só, notícia quentinha de última hora. Acabou de sair a lista do California State e teremos, meus amigos, teremos 2 brasileiros competindo. Temos alguns nomes aqui, vamos ver. Regan Grimes, que a gente já sabia que ia. O Sassan Irati, a gente sabia que ia. Patrick Moore vai competir, o alemão Justin Musiol também estará por lá. Quem mais? Florian Poisson, francês, Bruno Santos confirmado e o Leandro Pérez. Tanto o Bruno quanto o Leandro, eles vão para brigar por título, na minha opinião. Claro que no palco tudo pode acontecer, quando os caras estiverem no lado tudo pode mudar, uma finalização que não tão certa ou muito boa pode mudar isso tudo. Mas vendo o que o Regan apresentou, vendo o que o Sassan também apresentou e conhecendo o Florian, dá para dizer e ficar muito otimista que Leandro Pérez e Bruno vão brigar ali por título. Cara, vai ser interessante esse campeonato. E a melhor parte de todas, que deixa a gente ainda mais otimista com esse título pro Brasil, é que o Bonac não estará por lá. Não que eu acho que o Pérez, por exemplo, e o Bruno não podem vencer o Bonac, eu acho que podem, mas acontece que a gente vê ali um certo privilégio do Bonac pela arbitragem e é uma lista muito boa para nós brasileiros, cobertura completa ao longo da semana e no final de semana também para vocês. Tô ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos para vocês, valeu!